Deus Pai Celestial, queremos agradecer, Pai, ao Senhor por mais uma live que estamos aqui, Senhor, fazendo, Deus. Pai, para que Tu possa estar assim, Senhor, sendo conosco em nossas casas, em nossos lares, ó Pai. Para que possamos estar assim, Senhor, juntos, Pai, adorando o Teu nome, Senhor, e aprendendo da Tua palavra, Pai. Para que não possamos jamais desanimar e esquecer de Ti, Senhor Jesus. Mas para que sim possamos vir, Pai, estar meditando mais na Tua palavra, Senhor. Aprendendo os mistérios do Teu Evangelho, Senhor. E concretizando, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, por este dia, Senhor. Muito obrigado pelo dia que há por vir, Deus. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos concebestes a vida, Pai. E porque Tu tens mantido, Senhor, vivos com saúde e intactos, Pai. Senhor, eu te agradeço por cada irmão que está assistindo, Senhor. E por aqueles que não puderem assistir, o Senhor sabe, não tive razão, Pai. Pai, vem estar nos abençoando, perdoa nossos pecados nesse momento, Senhor. E nos direciona, Pai, para Te adorar e para ouvir e para entender, Pai, a mensagem do Teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que Te oramos e agradecemos, ó Deus. Amém. Vamos adorar, Senhor. Quero ser como criança, Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado, me dá vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, com Teus braços de amor. Quero ser como criança, Te amar pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência. Acreditar em Ti, mas às vezes sou levado, me dá vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor.
meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Novamente, há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver do seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver do seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver do seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver do seu altar. Adorar a Deus e me entregar. E me entregar. E me entregar. Amém. Boa noite, amados irmãos, nossos amigos, você que está nos acompanhando nesta live. Obrigado por estar conosco neste momento em que estamos cultuando ao Senhor. Quero trazer uma reflexão neste momento, nesta noite, sobre a vida. E nós temos um texto na palavra do Senhor, a qual nos norteará e nos dará respaldo para que possamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero que você use o texto sagrado que está no livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 5. E o título aqui na minha Bíblia, NVI, arrependimento ou morte. Vamos ler a palavra do Senhor e convide as pessoas que estão ao seu lado para, nesse momento, se dedicar ao texto sagrado e ouvir a voz do Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos falando nesta hora, e que possamos meditar a palavra do nosso Mestre. Diz assim, no livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios dele. Jesus respondeu: vocês pensam
que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido desta maneira? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre ele a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Muito bem, o texto é Jesus em uma certa ocasião, nas suas mensagens e conversa com as pessoas, ele foi indagado a respeito sobre este assunto, sobre culpa, sobre pecado. E então o Senhor Jesus, ele nos dará o norte, o ensinamento, e ele vai dizer que tanto aquelas pessoas que foram sacrificadas no altar, aonde o rei Pilatos, governador da Judéia, ele presidia, ele morava, ele era governador, assim como aquelas pessoas, o sangue deles também fizeram parte do sacrifício de Pilatos. Ele vai também falar de outro incidente. Ele vai falar sobre os 18 que morreram num acidente quando desmoronou a torre de Siloé. Muito bem, ele vai dizer para as pessoas que estavam indagando o mestre, ele vai dizer: olha, tanto aqueles que os seus sangues foram oferecidos como sacrifício no altar de Pilatos, no sacrifício de Pilatos, quanto os 18 que morreram na torre de Siloé, eles não eram mais pecadores que vocês. E as Escrituras vai nos levar a esta reflexão de quem somos. O próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus, conhecendo todas as coisas, ele vai dizer algo interessante e vai nos dar subsídios para que possamos permanecer na sua presença por toda a eternidade. Ele vai dizer: eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ele vai falar das 18 pessoas que a torre caiu, e ele vai dizer: olha, vocês também pensam que eles eram mais culpados que vocês? Eu quero dizer que não. Ele vai dizer: mas eu digo, se não se arrependerem, se vocês não se arrependerem, todos vocês certamente perecerão. Agora eu quero destacar algumas reflexões para o nosso aprendizado nesta noite. Eu falei que nós vamos falar sobre vida. Ali também ele vai falar sobre pecadores, sobre culpa e sobre arrependimento. E a frase que ele usa como tese é: mas se vocês não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês também perecerão. Esta palavra perecerão no futuro é morte eterna. E eu quero meditar sobre esse texto com vocês. Quero levantar algumas perguntas para que possamos enriquecer a nossa reflexão. Nós sabemos que estamos em meio a uma guerra. A uma guerra que é esta pandemia de coronavírus. Ela tem feito muitas vítimas, muitas pessoas têm sido ceifadas por este vírus mortal.
E diante desses acontecimentos e deste alarme, a minha palavra, o meu questionamento para nós, seres viventes atuais, a minha reflexão é: o que é a vida? Que possamos pensar em meio a esta turbulência que estamos atravessando, muita gente morrendo, muitas pessoas permanecendo com vida, muitas pessoas contraindo, e muitas pessoas não têm a oportunidade de fazer essa reflexão e tomar atitudes relevantes, e tomar atitudes que possa gerar a vida que o Senhor Jesus pretende, a qual Ele veio trazer para todos os seres humanos. O que é a vida? Eu tenho aqui um texto de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. É isso que é a vida. A vida é uma dádiva, é um presente de Deus, e que nós precisamos usufruir com muita sabedoria, mas sabendo que todas as coisas foram criadas, foram geradas pelo Senhor nosso Deus. Ele é dono de todas as coisas. Por isso que nós precisamos render graças diante dele. E eu chamo você para isso, para nós refletirmos, à luz do texto, sobre a importância da vida, sobre as atitudes que tomamos nas nossas vidas, enquanto estamos com vida e com saúde. E qual a nossa esperança? Será que temos alguma esperança nesta terra, neste mundo? Nós precisamos tomar algumas atitudes. E eu peço que você esteja refletindo comigo neste momento. O que nós precisamos refletir, à luz do texto, é que todos somos pecadores. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram, ou seja, todas as pessoas no mundo pecaram, são pecadores, e destituídos estão da glória de Deus, ou afastados estão da glória de Deus, da presença de Deus. E capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte, separação espiritual de Deus. Quando Jesus está falando com essas pessoas, que chama ele para este questionamento, ele vai dizer: olha, eles não eram mais culpados que vocês. Todos nós, todos os seres humanos estamos em uma única posição. Somos pecadores e precisamos da graça de Deus para vivermos. O Senhor Jesus diz: eu digo que eles não eram mais do que vocês, pecadores ou culpados, mas eu quero dizer a vocês, mas se não se arrependerem todos, vocês que me ouvem, dizia o Senhor Jesus, vocês também perecerão. Esta morte não era a morte biológica, mas era a morte espiritual. Era dessa morte que ele estava falando. O texto e o próprio Senhor Jesus, ele nos oferece uma opção que nos garantirá uma vida eterna. Esta opção, que aparece por 2 vezes no texto, no versículo 3 e no versículo 5, é arrependimento. É isso que nós precisamos. É isso que os homens precisam. Que todos nós precisamos, como criaturas, como homens e como mulheres, habitantes nesta terra. Nós precisamos
nos arrepender e crer no Evangelho. O primeiro ponto para a nossa reflexão nesta noite é: enquanto há vida, há tempo de se arrepender e crer. E nós estamos vivendo esse contexto. Muitas pessoas não têm tempo de se arrepender e de crer, porque contrai o vírus, sua mente entra em pânico, e essas pessoas começam a correr atrás de tratamento, e muitas delas não sobrevivem, mas essas pessoas morrem. É algo que precisamos analisar. Você está com vida, está com saúde, em sã consciência, há tempo. Hoje é o tempo. Você pode se arrepender, você pode crer no Senhor Jesus, na sua palavra e na verdade. Eu quero ajudar você a compreender este primeiro aspecto com uma história. No livro de Atos, capítulo 16, vai dizer que o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam pregando o Evangelho em uma certa cidade, e por pregar o Evangelho, as pessoas levaram diante das autoridades e levaram ao cárcere. E quando estava encarcerado, o apóstolo Paulo e Silas, eles começaram a louvar a Deus, a orar e a cantar ao Senhor. O que aconteceu? Houve um grande terremoto e abriram-se as portas, as celas do presídio. E quando o carcereiro, a sentinela, quando aquele soldado viu que as portas estavam abertas, ele ficou muito preocupado e pensou em tirar a sua própria vida. Mas o apóstolo Paulo brandou e disse: não faça isso, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, você não tem culpa de nada. E aquele evento levou aquele homem a conhecer a esperança da vida eterna. E ele então se aproxima do apóstolo Paulo e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta no capítulo 16, 31, crer no Senhor Jesus e será salvo, você e sua família, e você e sua casa. Diante dessas verdades, tudo o que precisamos fazer é crer no Senhor Jesus, crer nas boas novas de salvação, e o resultado é do Senhor Jesus. Nós seremos salvos pelo poder do Senhor. Você tem a oportunidade, ao refletir sobre a vida e a morte, e diante dessa reflexão, também chegar nesta conclusão: o que eu devo fazer para ser salvo é se arrepender, crer e confiar no Senhor Jesus. Quero te ajudar no entendimento com o segundo ponto. O que condena o pecador é a falta de arrependimento. E tem alguns textos aqui, nós vamos falar brevemente. Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos informa que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que eu quero falar é dessa última parte, B. Deus, Ele veio até nós, se revelou, provou, nos amou, porque mesmo nós, nesta condição, sendo nós ainda pecadores. Foi isso que Jesus falou para aqueles homens que o questionaram. Eu quero dizer que nenhum dessas pessoas que morreram na torre, os 18, como aqueles que os seus sangues foram oferecidos a ídolos, mas todas as pessoas, todos aqueles que estão me ouvindo,
Disse o Senhor Jesus naquele momento, e hoje é para nós: se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. Aqui o texto nos ajuda a entender que somos pecadores. Salmos 51, versículo 5, também o salmista entendeu, e ele registrou dizendo: sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Ele compreendeu. Hoje também, você que nos ouve, você pode ter esse entendimento, porque essas pessoas tiveram. Aqui, uma revelação, o apóstolo Paulo dizendo que Deus, ele dizendo que Jesus Cristo veio para nos salvar quando nós éramos pecadores. Davi disse: eu cheguei nesse entendimento, eu sou pecador. O apóstolo Paulo, um dos grandes escritores das Escrituras também, inspirado por Deus, homem escolhido pelo Senhor, no livro de Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo 1,15, ele também compreendeu. Ele disse: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele compreendeu que ele era um dos principais dos pecadores, um dos piores pecadores. Nós precisamos ter também esta compreensão. E para nós finalizar este ponto, o que condena o pecador é a falta de arrependimento. E quero também registrar no livro histórico de Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39, após uma grande mensagem do apóstolo Pedro, muitas pessoas se voltaram para ele e perguntaram a Pedro: o que eu posso fazer diante desta mensagem e dessas verdades? O apóstolo Pedro lhe diz: olha, arrependam-se e convertam-se, porque os seus pecados serão cancelados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É isso que precisamos entender primeiro, a nossa situação como pecadores, e aprender à luz das Escrituras, e se nós não se arrependermos e crermos, pereceremos. O terceiro ponto é: precisamos encarar a vida e a morte com uma perspectiva eterna. E quero levantar algumas perguntas para você neste momento. Qual tem sido sua perspectiva de vida agora? O que é que você pensa? O que você espera desta vida e deste mundo? O que é que você espera da sua vida, da sua vivência nesse mundo? Terceira pergunta: como você tem encarado este tempo de coronavírus? Como é que você tem encarado? Você tem pensado? Você tem pensado se você for uma das vítimas deste vírus? Você sabe para onde você vai? Você tem alguma esperança? E é isso que eu quero refletir com você, sobre a vida, sobre a morte, sobre tomar atitudes e sobre esperança de vida eterna. O apóstolo Paulo, ele tinha uma perspectiva, uma ótica espiritual. E ele vai dizer isso no livro de Filipenses 1:21. Ele vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A perspectiva dele na terra era viver para Jesus, para Cristo, para glorificar a Cristo, para realizar a obra do Senhor. E o lucro dele era morrer. Tá? Assim como no livro de Romanos 6:23 diz que o salário do pecador é a morte eterna, aqui ele diz que para ele morte, passar desta vida para outra, era lucro, porque a sua perspectiva era
com os olhares celestiais, nas mansões celestiais, porque somos apenas peregrinos e os nossos alvos devem ser para a eternidade. No livro de Gálatas 2:22, ele disse: agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E o viver que tenho na minha carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa era a ótica, era a perspectiva do apóstolo Paulo. Eu não vivo mais para mim. E qual tem sido sua perspectiva de vida? Você tem entesourado tesouros para a eternidade? Você pode fazer isso. Você tem que tomar atitudes relevantes, atitudes que o levará ao arrependimento. E você então terá vida eterna em Cristo Jesus. O quarto ponto, e já estamos finalizando, compreenda comigo. Você já experimentou um arrependimento real? Em algum momento da sua vida você já experimentou? Esta é a pergunta do pregador. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Está no livro de Atos 17:30. Na verdade é um decreto para todos os seres humanos, para aqueles que querem viver eternamente. No passado não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Se você não quiser ouvir o pregador, ouça pelo menos o Senhor Jesus, o autor dessas palavras. É ordem dele: se arrependa, creia, e você terá a vida eterna. Olhe para a sua vida, olhe para a sua atitude e esperança. No livro de Efésios, capítulo 1, nós temos aqui um olhar que ele nos orienta. Que tipo de olhar deve ser esse? Efésios, você pode anotar e depois ler, capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo, orando, ele vai dizer: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos. Este olhar, é esta perspectiva que precisamos ter nesses tempos. O apóstolo Paulo orava para que os irmãos que receberam esta carta pudessem ter esta ótica da vida, que eles pudessem olhar não para as coisas que se veem, mas para as coisas eternas, que os olhos do coração pudessem ser iluminados. Que o meu desejo nesta noite é que você abra os olhos do seu coração para receber esta palavra. Se arrependa, creia, para que você possa conhecer a esperança para a qual Ele tem chamado os santos para viver por toda a eternidade. Esta é reflexão nesta noite para a sua vida. Vida, atitude e esperança. Você está vivo. Tome atitudes relevantes e tenha a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero lhe encorajar neste momento a fazer uma oração. Eu convido você para fazer uma oração de arrependimento. Se arrependa nesta hora de todas as suas culpas, de todos os seus pecados, e
você pode aproveitar esse tempo. Aproveite esse tempo. Feche seus olhos. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Aproveite esse momento para conhecer a esperança da glória. Eu lhe convido a orar comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade em ouvir a sua santa e poderosa palavra. Obrigado, Senhor, por estar diante dessas verdades. Obrigado por compreender. Obrigado porque o Senhor me deu a capacidade e a iluminação de poder abrir os olhos do coração para compreender a mensagem do Senhor, as boas novas do Senhor. E nesses tempos de reflexão sobre vida, sobre morte, sobre esperança, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Desejo estar diante do Senhor. Desejo viver para a glória do teu santo nome. No nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção nesta noite. E obrigado por você participar em ouvir a palavra do Senhor, em cultuar ao Senhor, em absorver essas verdades do Senhor Jesus para nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor, agradecidos pelo dom da vida, agradecidos pela dádiva eterna do Senhor Jesus em nossos corações. Amém. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua luz entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar a ti. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua luz entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar a ti. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar. De alegria eu canto, canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. O coração exulta.
esse amor pra sempre. Viverei